Eu pedi ao nobre colega Denilson alguns minutos dele, porque eu preciso encerrar alguns assuntos que eu acho que não tem mais sentido continuar algumas discussões e nem tampouco alguns debates que vinham sendo construídos nessa casa e que, a priori, não engrandece nada a casa, não me engrandece, não engrandece a ninguém. Eu acho que as discussões elas têm que ser todas voltadas para o bem e o crescimento da cidade. A gente precisa se pautar justamente nesse tipo de discussão para que as coisas possam acontecer justamente para aqueles que a gente veio defender, que é o povo. Então, após reflexão, percebi que não adiantava trabalhar com tanta intensidade nessa casa. Ao longo dos anos, vi as coisas se repetindo de mandato após mandato, porque acompanhava a Câmara e sempre percebi como as coisas funcionam. Eu sempre acompanhei e sempre vi como de fato as coisas funcionam nessa casa. E durante os meus 4 anos eu pude fazer a avaliação e ver. Digo isso porque eu apresentei alguns projetos nessa casa, cumprindo com o meu papel enquanto vereador, porque a obrigação do vereador é criar leis, fiscalizar, buscar meios de melhorar a qualidade de vida da população. A gente é eleito com esse discurso e a gente precisa manter o nosso discurso dia após dia de pé enquanto a gente estiver aqui. É criar leis, fiscalizar, ver o que é melhor para o povo, porque quando a gente traz os projetos ou traz as indicações, a gente traz justamente aquilo que o povo clama lá fora. O povo pede lá fora. Então, assim, o que foi que eu pude perceber? Como as coisas ficaram complicadas demais com relação aos meus projetos, eu hoje deixo completamente que as comissões e os nobres colegas tomem qualquer tipo de decisão. Não colocarei durante esse 1 ano e 7 meses por aí, nenhum projeto. Fico triste porque não posso mais contribuir dessa forma através dos projetos com o povo. Os meus projetos estão causando alguns desgastes em algumas relações e que isso não é bom. E eu fiz os projetos na maior das intenções, na melhor das intenções, que foi beneficiar o povo. E mediante a todas as polêmicas que foram construídas a partir dos projetos, eu não botarei durante esse 1 ano e 7 meses, que está faltando mais ou menos, nenhum projeto. Vou rever lá após, se Deus me permitir, vou rever a partir daí. Não colocarei mais nenhum projeto. Falo com os nobres colegas, falo com eles que eu não tenho poder de pedir nada. Falo com os nobres colegas, tomem a decisão que vocês acharem conveniente ou que estiver de acordo ao regimento interno, segundo algumas alegações. Não tenho problema nenhum. Então, assim, hoje, para mim, é muito difícil não estar podendo exercer, de fato, todos os meus direitos enquanto estar vereador que foi escolhido pelo povo. Então, quero passar justamente isso. Qualquer decisão que for tomada por qualquer um dos colegas com relação aos projetos que eu coloquei nessa casa, independente de qualquer coisa, eu não farei mais nenhum tipo de recurso, porque até então, o último recurso que fiz acabou indo para o lixo como se fosse, pela importância que deu, como se o meu recurso fosse um papel higiênico usado. Debrucei
junto com o meu pessoal que cuida das minhas coisas, para a gente fazer um recurso com relação às catracas e à segurança nas escolas. Debruçamos para apresentar recurso e foi derrubado nesta casa. Então, para não haver mais nenhum desgaste na relação, para não haver desgaste na casa, infelizmente, não vou poder colocar nenhum projeto que venha. Mas ficarei aqui, nesse mesmo lugar, se Deus me permitir, aguardando os projetos do Executivo, que a Casa julga só quem tem capacidade técnica para enviar projetos é o Executivo, e ficarei também aqui para votar em todos os projetos dos nobres colegas que aqui chegar, porque eu entendo que, ao fazer um projeto, você pensa no coletivo, você pensa no povo. Então, estarei aqui e votarei sem hesitar qualquer um dos projetos dos nobres colegas que a esta casa chegar. Independente de qualquer coisa, eu votarei em todos os projetos, quer que seja situação ou oposição, eu vou votar a favor se chegar a esta casa. Então, nobres colegas, a gente entende que as coisas elas precisam ter o começo e o fim. Eu busquei dar um fim nessa confusão, nessas agonias que estava tendo, justamente para não ter que continuar nesse sistema. Então, eu fico preocupado com algumas questões, porque a gente fica pensando o porquê de algumas situações estarem acontecendo. Desde o início do meu mandato, o outro também não foi muito fácil, enfrentei algumas batalhas que não foram fáceis, aqui dentro desta casa. Passei por várias situações que não foram boas, que foram construídas por colegas vereadores, foram construídas por alguns colegas vereadores, e durante esse tempo eu permaneci firme naquilo que eu me comprometi, que foi defender o governo nos 2 últimos anos, permaneci firme e fazendo vista grossa para tudo que eu via acontecer e para as lutas que se travou contra mim, que se perdurou até o resultado das eleições, as lutas contra mim. Mas estou aqui com a graça de Deus e com a ajuda do povo. Permanecerei até o dia que Deus quiser, mas vou também aprender com os nobres colegas a forma de me comportar aqui dentro, porque eu sempre fui participação, ajuda, eu nunca me neguei, eu sempre participei, eu sempre me coloquei numa situação de humildade e simplicidade. Eu nunca questionei, nunca ataquei, mesmo sabendo as coisas que estavam acontecendo. Mas vamos seguir. Aos nobres jovens colegas que estão na casa, aos últimos a chegar, vocês que chegaram depois têm que aprender muita coisa e aprender com os bons. Porque depois que passa isso tudo aqui, não resta mais quase nada. O que vai restar é o que a gente fez de bom para a nossa sociedade, o que a gente fez de bom para o povo. A gente será esquecido no primeiro dia que a gente sair dessa casa. A gente não terá mais o mandato para as pessoas que abraçaram, para as pessoas que acolheram, a olhar para a tua cara. Cada um é responsável pelo seu próprio mandato. E o seu mandato só depende exclusivamente de você.
E algumas decisões, quem tem que tomar é cada um de nós. Então, diante disso tudo, o que mais me entristeceu diante disso tudo, não agravando a todos, é que eu tive que diminuir a minha capacidade para ter que me igualar aos incapazes. Peço desculpa a toda a população de Conceição do Jacuípe e a alguns nobres colegas por ter tomado essa decisão de não apresentar nenhum projeto que venha beneficiar a população de Conceição do Jacuípe, não só nesse mandato, mas que ficaria para a vida toda. Peço desculpa a todos vocês que eu não tenho como lutar, eu não tenho forças para lutar, para trazer projetos que venham beneficiar, alguns projetos que algumas pessoas até me pediram que colocasse. Não tenho forças para isso. Vou permanecer aqui votando nos projetos que vier do Executivo, vou permanecer aqui votando nos projetos dos nobres colegas, darei o meu sim aos projetos de todos vocês. E para terminar a minha fala, vou buscar outros meios de dar contribuição ao povo, como tenho feito, como sempre fiz, mesmo sem estar vereador. Eu sempre tive uma atuação muito forte na área social e na área de saúde. Vou incrementar todas as minhas áreas, vou atrás de pessoas, vou atrás de amigos que eu tenho, para que possa me dar uma sustentação durante esse período que eu tenho nessa casa. O meu futuro só a Deus pertence. Eu não sei para onde irei, eu não sei o que vou fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza, que enquanto estiver aqui, farei o que tiver ao meu alcance. Peço sinceramente desculpa a toda a população de Conceição do Jacuípe por estar apresentando, dentro das minhas possibilidades e dentro daquilo que eu vim fazer, apresentando projetos que não são bem vistos, que não são aceitos, e que a gente possa, dentro do tempo que nos resta, que a gente não sabe quanto tempo cada um de nós tem nessa terra, que a gente busque usar o nosso tempo para defender e para fazer as coisas que realmente importam para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais humana, e que no nosso município a gente possa pensar de que ele tem sim necessidade de muitas mudanças, muitas transformações e de principalmente melhoras para que ele possa continuar no caminho que ele está, que é o caminho do crescimento. Digo também a vocês, tenho uma relação, independente de qualquer coisa, tenho uma relação boa com todo mundo, porque eu sempre o fiz que assim acontecesse. E vou permanecer da mesma forma que sempre estive. E quero também dizer para vocês, não tenho nenhum motivo para ser contra aos projetos de colegas, qualquer um, que seja com a exclusiva intenção de beneficiar o povo. Deixo hoje para cada um de vocês a tranquilidade para tomar a decisão que vocês tiverem para tomar, independente de qualquer coisa. E não ficarei chateado com ninguém. Muito obrigado.